No horizonte, além dos campos de milho, a antiga fazenda banhava-se no brilho dourado do sol nascente. Este cantinho acolhedor, habitado por diversos animais, despertava ao som do canto dos pássaros e ao aroma das girassóis em flor. O herói principal deste lugar era um pequeno pintinho chamado Cocô, um dos 10 pintinhos da mãe galinha, que era a alma e o coração da fazenda. Naquele dia, a luz do sol brincava nas penas da mãe galinha, como se fosse um instrumento musical, enquanto ela ensinava os pintinhos a bicar grãos. De repente, a astuta raposa, uma ameaça constante à paz da fazenda, entrou sorrateiramente, por um buraco despercebido na cerca, seus olhos brilhando de antecipação. A raposa passava despercebida entre os arbustos, com folhas verdes e bagas vermelhas brilhantes. Ela prendeu a respiração, esperando que a mãe galinha se distraísse, e num salto decisivo, agarrou-a com suas patas. "Mãe!" exclamou Cocô, seus olhos se arregalando de horror. Ele correu atrás da raposa, mas ela era muito rápida e desapareceu na floresta. O silêncio caiu sobre a fazenda. Os pintinhos olharam para o lugar onde sua mãe estava há pouco tempo, agora vazio. Todos os animais estavam assustados e ninguém queria ir resgatar a galinha. "Eu vou salvar minha mãe", declarou Cocô, e todos ao redor o encararam. Sua voz era firme, determinada. Nesse momento, a sábia coruja voou para um galho acima dele e disse: "Vejo coragem nos seus olhos, Cocô. Eu vou ajudá-lo." "O que eu preciso fazer?" ele perguntou, sua voz inabalável, mas com lampejos de medo ainda brilhando em seus olhos. A coruja assentiu lentamente, seus olhos brilhando de sabedoria. "Precisamos nos preparar, Cocô", ela respondeu. "Você precisa aprender a ser ágil, astuto e elusivo como um espião." A luz da noite iluminava suavemente a antiga fazenda. Cocô, o pequeno pintinho, aproximou-se da coruja, com empolgação e devoção no rosto, pronto para as lições de espionagem. A experiente coruja revelou a ele os segredos da invisibilidade e da manipulação vocal. "Olhe, Cocô, a natureza nos oferece ferramentas que podemos usar", disse ela, demonstrando como fazer uma poção mágica com as bagas frescas. O pintinho observou cada movimento. "Quando você beber esta poção, ficará invisível", ela explicou. Cocô ficou maravilhado. A próxima ferramenta era uma noz, encontrada no oco de um esquilo. "Com esta noz, Cocô, você poderá mudar sua voz como quiser", explicou a coruja. Cocô segurou a noz, maravilhando-se com tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que essa noz poderia se tornar sua chave para salvar sua mãe. Durante a sessão de treinamento, Cocô e a coruja descobriram um estranho rastro de bagas que levava à floresta. "Isso pode ser um caminho para a toca da raposa, e talvez essas pegadas tenham sido deixadas pela mãe galinha", especulou a coruja, piscando maliciosamente para Cocô. O pequeno pintinho imediatamente entrou no modo espião, seus olhos brilhando de determinação. "Espere, preciso me preparar", disse Cocô, convencido de que deveria seguir esse rastro. Ele rapidamente bebeu uma poção de bagas, e suas penas desapareceram diante de seus olhos, deixando apenas pequenos vestígios no chão. Então ele pegou uma noz, pronta para usá-la, se necessário. Concentrado na tarefa em mãos, Cocô desapareceu no rastro de bagas, iniciando sua aventura heróica, enquanto um sorriso invisível brincava em seus lábios. A noite desceu, envolvendo as árvores em um suave manto de escuridão, enquanto o pequeno pintinho avançava, silenciosamente pelo rastro de bagas. Invisível, mas resoluto, Cocô concentrou-se no caminho à frente. "Isso é como um conto heróico", murmurou para si mesmo, tentando acalmar seu coração acelerado de empolgação. De repente, um leve farfalhar de folhas o fez parar no lugar. Diante dele estava um lobo, encarando atentamente o rastro de bagas.
Sem perceber a presença de Cocô devido à poção de invisibilidade, ele murmurou: estranho, sinto o cheiro de um pintinho, mas não vejo nenhum animal. O pintinho congelou de medo, mas corajosamente continuou sua jornada enquanto o lobo se afastava. No entanto, a sorte abandonou Cocô quando ele se deparou com um castor recluso, que parecia estar observando-o. Num instante, Cocô se viu preso em uma armadilha. O castor riu: bem, quem temos aqui? Um pintinho espião? Cocô tremia de medo, mas se recusava a demonstrar. Preciso escapar, pensou, sentindo a confiança preenchê-lo. Enquanto o castor se virava para saborear sua captura, Cocô planejava um plano. Ele pensou na noz mencionada pela coruja, que poderia alterar sua voz. Talvez eu possa usar isso para enganar o castor, sussurrou para si mesmo. Agindo rapidamente, Cocô engoliu a noz, e sua voz se transformou na de um poderoso urso. Ei, castor, vem aqui, ele rugiu. O castor ficou assustado, pensando que um urso havia chegado, e rapidamente fugiu, dando a Cocô a oportunidade de escapar. Agindo rapidamente, ele se libertou da armadilha. Uma vez livre da armadilha do castor, Cocô acelerou o passo, temendo mais obstáculos. Mas então foi impedido pela suave lua, lançando uma luz prateada sobre o prado próximo. Seguindo o rastro de bagas, em breve ele se encontrou diante de uma caverna misteriosa, emanando o aroma tentador das frutas. Acho que este é o lugar da raposa, sussurrou, respirando fundo e se preparando para enfrentar o adversário. No entanto, o que fazer a seguir permanecia incerto. O conselho da coruja ecoava em sua mente como o som de um sino: lembre-se, Cocô, a coragem é sua maior arma. Com essas palavras em seu coração, Cocô reuniu coragem e entrou na caverna. Para sua surpresa, não havia ninguém lá. Em vez disso, ele encontrou várias cestas meio vazias de frutas. Cocô estava confuso. Por que a raposa roubou tantas frutas? Ele se perguntou, observando a caverna misteriosa. Ele começou a procurar por pistas, mas seus esforços foram em vão. E justamente quando ele estava prestes a perder as esperanças, algo incomum chamou sua atenção. No canto da caverna, havia um pequeno baú. Cocô se aproximou cautelosamente e o abriu, descobrindo um livro antigo dentro. A capa dizia: Segredos da Floresta. Ele folheou as páginas e ficou surpreso com o que encontrou. Parecia que a raposa estava usando as frutas para criar uma poção mágica que faria com que todos os animais da fazenda obedecessem. De repente, Cocô avistou uma árvore ao longe, o verdadeiro abrigo da raposa. A toca da raposa, esculpida em um carvalho espesso, parecia ameaçadora. Sombras profundas projetadas de sua entrada, e um odor fétido pairava no ar. Reunindo toda a força que conseguia reunir, Cocô aventurou-se para dentro. A raposa avistou Pintinho e perguntou: por que você veio até aqui? Mas você não entende, Cocô, sibilou a raposa, sua mãe já está sob a influência da minha poção. Mas, enquanto Cocô ouvia uma voz atrás dele, ele se virou e viu sua mãe galinha, encarando-o com olhos vidrados. Seu coração batia ainda mais forte. Cocô lembrou-se da poção da coruja, tirou-a e borrifou-a em sua mãe galinha. A poção fez efeito imediatamente, e os olhos da galinha se clarearam, não mais sob o controle da raposa. Ao ver Cocô, ela correu em direção a ele, feliz e aliviada. A atmosfera hostil se dissipou quando Cocô bebeu a poção, que o tornou invisível, e deu um pouco à sua mãe galinha. Ambos se tornaram invisíveis, e escaparam rapidamente da toca da raposa. A jornada de volta à fazenda foi repleta de alegria e alívio. Quando chegaram, todos os animais os receberam com prazer. Cocô e sua mãe se tornaram heróis. Sua casa,
uma vez cheia de preocupação e ansiedade, agora irradiava novos tons de felicidade e paz. O ar estava cheio do aroma de celebração e alegria, como depois de uma chuva tão esperada. O corajoso pintinho e a galinha se tornaram símbolos de coragem e amor na fazenda. Eles provaram que, mesmo em tempos difíceis, a bondade e a coragem podem vencer qualquer mal. Naquela noite, todos os animais da fazenda celebraram o retorno da galinha e do pintinho até tarde da noite. As risadas dos animais podiam ser ouvidas muito além dos limites da fazenda.